há aqui duas atitudes possíveis consideradas sobre Jesus: confessar ou negar. Veja o versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A ideia de confessar aqui é do verbo homologar. Homologel em grego. E o que significa isso? É uma confissão diante dos outros, de confiança naquilo que ele falou, naquilo que ele fala. Uma confissão com a sua vida. Do seu compromisso com Deus. Estávamos ontem com alguns irmãos celebrando 50 anos de casado e os filhos prepararam um tempo muito especial para celebrar com os pais aqueles 50 anos de casados. E depois de alguns testemunhos que foram dados, eu não imaginei que aconteceria isso, mas o que aconteceu é, aquela cerimônia tendo acabado, eu falei assim, meu Deus, que testemunho bonito da presença de Deus na vida desse casal. Nisso, uma senhora se aproximou de uma das testemunhas naquele dia, naquele momento. Ele fez a seguinte pergunta: como é que eu faço para ter a vida de que vocês estão falando aí? Os testemunhos do que Deus tem feito na vida daquele casal despertaram naquela mulher o desejo: eu quero ter essa vida. Mas por quê? Porque um casal confessou e confessa quem é Jesus. Porque um casal estava vivendo conforme as orientações do Senhor. Ali estava o testemunho de filhos, de amigos. Quando você confessa diante dos homens, o Filho de Jesus Cristo também te confessará, o Filho do Homem. Confessará diante dos anjos de Deus. A imagem que se faz aqui é que essa visão dos anjos é do trono de onde Deus há de julgar, que está cercado de anjos. Então alguém que assume o Senhor Jesus, assume as suas palavras, não fica racionalizando, não fica arranjando justificativa, não fica tentando contemporizar o que ele falou, mas efetivamente passa isso para frente. Vive isso. Sua vida é moldada por isso. Isso é confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Se você confessa isso, vai ter o dia. No dia do julgamento, o Senhor está sentado no seu trono, os anjos estão lá. Eu vou confessar: você é um cristão autêntico. Ele é um cristão autêntico. Então vejam, aqui tem uma compreensão sobre Jesus importante. Ele não estava somente naquele momento ali vivenciando aqueles conflitos com aqueles fariseus hipócritas. Ele está presente no julgamento. E a confissão, uma vida que acolhe, que reconhece e que se adequa aos padrões de Deus. Confissão vai redundar numa confissão do Senhor Jesus Cristo: Ele é meu. É muito diferente do que aqueles que o Senhor mesmo diz em Mateus capítulo 7, que naquele dia do julgamento vão dizer: mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus diz: eu nunca conheci vocês. Tem gente que acha que pelo aquilo que faz em termos religiosos e espirituais, que estão aprovados diante de Deus, Jesus está dizendo: não vou confessar vocês, hipócritas. Eu nunca conheci vocês.
Mas quando você confessa Jesus, Ele está dizendo, eu vou confessar diante do Pai. Os anjos vão ouvir meu testemunho. E no versículo 9, então, ele diz, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Somente duas atitudes possíveis: confessar e negar. Não tem meio termo. Começando agora no capítulo 12, entrando no capítulo 13, nós vamos ver muito claramente. Em termos de fé cristã, não existe muro para se ficar em cima dele. Ou se confessa, ou se nega. Lógico que ele não está falando aqui sobre uma negação eventual. Pedro foi alguém que, quando questionado, ele negou a Jesus 3 vezes. Mas sabemos que depois houve arrependimento. Em ocasião futura, Pedro assumiu uma conduta tipicamente de um hipócrita e Paulo o confrontou. Nós podemos ser um fracasso em termos de confissão de Jesus, mas é pontual? Ou essa é a nossa prática? Ou esse é o nosso estilo de vida? Existem pessoas que vivem e passam pela igreja e nós as tomamos como cristãs e de repente vão embora como se nada tivesse acontecido, faz parte da vida delas. João fala sobre isso. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Uma marca da fé cristã genuína é o permanecer nele. Não é ter passado. Não é um evento. Se não existe uma vida que confesse, é uma vida que nega. Se não acolhe a Jesus como o Senhor soberano da sua vida, se não tem uma postura humilde, uma atitude humilde de reconhecer que as suas palavras é que eu tenho que ouvir, ao invés de eu ter uma leitura ou ouvidos seletivos em que eu escolho o que eu quero. Hipócrita. Esse tipo de atitude é negar o Senhor. E ele diz objetivamente nesse versículo 9, será negado diante dos anjos de Deus. Como Jesus diz, nunca te conheci. É diferente da proposta e do ensino daquela liderança judaica, que ensina que manter o cerimonial tal como eles vinham trazendo era suficiente. Jesus está dizendo, não. Você tem que me confessar. Você tem que assumir a minha pessoa. Eu sou o Senhor soberano e Salvador. Sou eu que falo. E você se submete. Não me impressiona o que você faz. Não me impressiono com a imagem que você passa. Eu quero autenticidade.